senhoras e senhores, primeiramente, um excelente dia a todos vocês. Em nome da diretoria da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, gostaríamos de agradecer a presença de todos nesta solenidade de abertura da 16ª Semana Jur da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que apresenta como tema Direito, Desafios e Inovações do Século XXI. Antes de darmos início ao início da composição da mesa, teremos a apresentação do vídeo institucional de abertura da 16ª Semana Jur. A sociedade contemporânea evolui a cada momento e, para suprir suas demandas, os juristas precisam compreender as especificidades ocasionadas pelas novas formas de relacionamento e interação no mundo. As constantes mudanças dos cenários político e econômico e as tecnologias que se disseminam com tanta velocidade estão a exigir cada vez mais dos profissionais do direito. Todos sabemos que o direito é uma ciência humana e o jurista deve estar atento às transformações mundiais, porém, jamais abrindo mão dessa natureza humanística, a única maneira de se afastar a barbárie e propiciar condições de vida plena em sociedade. Por vezes, nos deparamos com certo descompasso entre a ordem jurídica e as transformações sociais, sobretudo nos tempos atuais. É próprio daqueles que operam com a ciência jurídica atuar com mais cautela, mais vagar e de forma mais ponderada. Isto, no entanto, não é capaz de frear as mudanças e as inovações. Para termos uma ordem jurídica mais coerente e justa, é preciso combinar as novas formas de atuação mais dinâmicas da atualidade com os princípios e o rigor científico padrão do direito. A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo é uma das mais tradicionais instituições de ensino da região, que há mais de meio século mantém sua missão institucional de promover o ensino jurídico de qualidade, baseado em uma formação humanística, com responsabilidade social e prestação de relevantes serviços à comunidade. Com o objetivo de colocar em prática os conhecimentos e valores que são ministrados em sala de aula, os estudantes têm a possibilidade de participar de serviços prestados à comunidade nos seguintes pontos: escritório-escola, posto de atendimento jurídico no Poupa-Tempo de São Bernardo do Campo, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e cartório anexo do Juizado Especial Cível, além do programa Direito na Palma da Mão e o programa de reconhecimento de paternidade. Com uma trajetória de ensino de qualidade amplamente comprovada e desfrutando de sua tradição no ABC, a Direito SBC conquistou o selo de qualidade OAB em todas as suas edições, posicionando-se entre as melhores faculdades de São Paulo no ranking da ordem. A instituição está classificada em primeiro lugar entre os cursos de direito oferecidos no Grande ABC pelo RUF 2015 Ranking Universitário Folha e está classificada entre as 10 melhores instituições do estado de São Paulo, dentre 166 avaliadas. Focando nas adequações do direito à luz das novas demandas do século XXI, iniciamos o 7º Congresso Jurídico-Científico e a 16ª Semana Jur, que abordará o tema Direito, Desafios e Inovações no século XXI. Bom evento para todos! Convidamos para a composição da mesa solene o Dr. Marcelo José Ladeira Mauad, diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Convidamos também o Dr. Paulo Dimas de Teles Mascaretti, Carlos Eduardo Calduro Patim, desembarcador, Alberto Golson Jorge Júnior, desembargador, Dr. Cacílio Ferraz Felizardo, desembargador, Dr. Marcelo Renato, juiz e professor da casa, Dr. Heitor Donizete
Silveira. Doutora Maria Marlene Machado, conselheira estadual da OAB, representando hoje o doutor Márcio da Costa, presidente da OAB São Paulo. Denise Awad. Elizabeth Acione de Godoy. Giovanni Toledo Monteiro, coordenador-geral do Centro Acadêmico. Em nome da diretoria da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, gostaríamos de destacar e agradecer a presença das autoridades, personalidades e professores que se apresentam neste protocolo. Agradecemos Vladimir Palico, coordenador da Semana Jur. Vou repetir para vocês aplaudirem. João Luiz Artuso, Mauro Fabiano Toledo, Alberto Soitinho Yoshida, Bianca Mendes Pereira Richer, professora doutora Carmela Delissola. É isso? Carlos Eduardo Batalha Silva Costa. Estevam Lorré Pousada. Fernando Schwartz Gagini. Roberto Bahia. Rodrigo Gado Freitas Vale Barbosa. Toro Yamamoto, desembargador. Muito bem, senhoras e senhores. Convidamos a todos a se colocarem em posição cívica para a execução do hino nacional e do hino de São Bernardo do Campo.
reitor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professor Marcelo José Ladeira Mauad, para o seu pronunciamento. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 7º Congresso Jurídico-Científico da Faculdade e a 16ª Semana Jurídica. Cumprimento os integrantes desta mesa seleta. Cumprimento também Sua Excelência, Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Paulo Dimas de Berges Mascaretti. É uma honra, uma alegria poder receber Vossa Excelência aqui. E eu queria inicialmente informar, talvez, ou realçar, enfatizar aquilo que foi falado muito rapidamente no vídeo institucional, senhor presidente. A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo tem as suas qualidades, naturalmente, e procuramos trabalhar com muita dedicação para manter e até aprimorar a qualidade do ensino. Mas há algo que nos traz realmente um orgulho muito especial. A nossa instituição, ao longo de muitos anos, pelo menos nos últimos 20 anos, tem procurado se dedicar, ao lado da qualidade do ensino, à prestação de serviços à comunidade. E nós temos, por exemplo, 2 importantes convênios com o Tribunal de Justiça. Para viabilizar as atividades do Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania, o CEJUSC, e outro no Juizado Especial Civil. Além disso, a faculdade também tem o seu escritório de escola, né? Tem orientação jurídica no Poupa Tempo, aqui da cidade, e participa de mutirões, participa de atividades permanentemente com o município e até com o Estado, nas escolas aqui da região, com, por exemplo, mutirão de reconhecimento de paternidade, por aí vai. Só no ano passado foram cerca de 27 mil atendimentos à população carente, sobretudo de São Bernardo, mas não apenas, da região e até de São Paulo também nós atendemos. Quem atende essas pessoas, sobretudo pessoas carentes, são os nossos estudantes, assessorados, assistidos pelos nossos gloriosos funcionários, aos quais eu peço uma calorosa salva de palmas. E, naturalmente, também coordenados e orientados pelos nossos gloriosos professores, que aqui estão também, uma vez mais, nosso reconhecimento. E isso, presidente, faz com que a nossa instituição, ela se distinga, possa se distinguir no mercado operante a sociedade, uma vez mais, não apenas por primar por uma qualidade do ensino, por primar por uma qualidade do ensino, mas principalmente, o que de fato muito nos orgulha é de poder retornar à sociedade uma pequena parte daquilo que a sociedade pôde estabelecer ao constituir, há 52 anos atrás, a Direito de São Bernardo. E isso também favorece enormemente a formação dos nossos estudantes. Porque não é apenas uma formação técnica, teórica em sala de aula, é uma formação prática, convivendo com os problemas que assolam os nossos irmãos e irmãs, os nossos brasileiros menos afortunados. Eu tenho dito isso sempre, estou terminando o meu 2º mandato, são 8 anos, e eu posso dizer a vocês, a qualidade do ensino, sem sombra de dúvida, é algo permanente, é algo extraordinário, mas o que mais nos orgulha, e a mim particularmente, é essa prestação de serviços à comunidade. Gostaria de, nesse momento muito particular, enfatizar isso como sendo talvez o maior valor da Direito de São Bernardo. A qualidade do ensino é algo que nós temos há muitos anos, mas esta parte do serviço à comunidade é o que nos insere no seio da comunidade, para obtermos o reconhecimento de uma escola, uma autarquia municipal que faz parte da história e que também faz parte das principais instituições de São Bernardo e região. Muito bem, devolvo a palavra à mestre de cerimônias. Muito obrigada.
Gostaria também de aproveitar para convidar a todos os alunos para assistir ao júri simulado que acontecerá na quinta-feira, no dia 20 de outubro, às 19h30, no auditório da Senforp. Muito bem, agradecemos a presença e apresentamos o palestrante de abertura da 16ª Semana JUR, Dr. Paulo Dimas de Beles Mascaretti, que discorrerá sobre o tema Os desafios da eficiência na prestação do serviço jurisdicional. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, biênio 2016-2017, presidente da Associação Paulista dos Magistrados, biênio 2010-2011, especialização em Direito Público pela Escola Paulista da Magistratura, bacharel em Direito pela USP, professor do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Passamos então a palavra ao palestrante. Bom dia a todos. Cumprimentar o nosso querido professor Dr. Marcelo José Ladeira, nosso diretor aqui da Faculdade de Direito. Cumprimentar o desembargador Carlos Eduardo Pazinho, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, mas o principal galardão acho que é ser professor dessa casa, dessa faculdade. Cumprimentar o professor Dr. Valdemiro Palilo, aqui coordenador dessas 16ª Semana Jurídica, cumprimentar o querido amigo desembargador Alberto Gosson, também professor dessa casa, cumprimentar o desembargador Tacílio Ferraz Felizardo, também eminente professor, que teve tantos anos, né? Seria o decano hoje provavelmente, né? Cumprimentar o desembargador federal Toru Yamamoto, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, cumprimentar o nosso querido juiz Marcelo Benac, meu querido amigo, parece que goza de um grande prestígio aqui na instituição. Cumprimentar o juiz Heitor Donizete de Oliveira, querido amigo da equipe de Catema. Cumprimentar o coronel Sérgio Ricardo Moretti, que assessora a nossa Polícia Militar no Tribunal de Justiça. Cumprimentar a doutora Maria Marlene Machado, conselheira estadual, que aqui representa o presidente da nossa OAB, o querido amigo Marcos da Costa. Cumprimentar a professora doutora Deisa Awad, Denise, né? Melhor pegar o óculos. Deixei. Ah, tá aqui. Bem que a nossa assessoria falou que a letra dele não era muito boa, né? Meu amigo. Então, a professora, repito aqui, a professora Denise Awad, completar a professora doutora Elizabeth Alione de Godoy, cumprimentar o acadêmico Giovanni Toledo Monteiro, que coordena aqui o nosso centro acadêmico 20 de agosto, cumprimentar os demais presentes, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, professores, nossos queridos acadêmicos, os nossos funcionários dessa Faculdade de Direito, dizer da nossa alegria de estar aqui nesta manhã, convidado aqui para fazer algumas reflexões nessa abertura desse seminário tão tradicional. Estou vendo aqui a 16ª edição, né, da Semana JUR aqui, da Semana Jurídica. Eu que também sou professor lá no Centro Universitário FMU em São Paulo e tenho um grande apreço pelos nossos acadêmicos. E a gente, quando vem um evento como este, vê a alegria dos estudantes, né, rememora o nosso passado. Eu comentava com o Gosson, eu entrei na universidade em 73, lá na nossa Universidade de São Paulo, e muitos sonhos, né, muitos ideais que não morreram, que continuam, né? E na época eu tinha perdido meu pai e tinha o sonho de ser juiz. Ele sempre dizia, eu quero que você faça uma carreira, se você puder, seja juiz, né? Era um sonho dele. E faleceu, fui trabalhar num pequeno comércio no tempo de faculdade, não tive oportunidade de fazer um estágio com aquele comprometimento que seria necessário, e me formei. Aí comecei a pensar em o que fazer, como é que ia alcançar aquele objetivo inovador, transformador que eu tinha na minha vida, né?
comecei a estudar para o exame da OAB. Um amigo me incentivou, na época eu não tinha o tempo necessário de atividade jurídica para fazer magistratura. Um amigo me incentivou a fazer o concurso para o Ministério Público. Eu tinha acabado de ingressar no Ministério Público em 78. Eu comecei a estudar, fazer um cursinho à noite, fiz lá 4 meses, o cursinho do professor Damasio, eu estava começando na época lá no Colégio São José, em São Paulo, e comecei a estudar e passei no exame da OAB, fui feliz, passei no exame do Ministério Público e comecei como promotor de justiça naquele setembro de 1979. A maioria aqui nem tinha nascido nesse momento, né? Mas foi uma grande felicidade, porque foi ali que eu comecei a minha carreira profissional na área do direito, propriamente. Tudo era novidade, né? E como o nosso judiciário era diferente também, né? Naquela época nós não tínhamos computadores, né? Máquina de escrever, aquela maquininha de escrever portátil que você levava numa malinha, você recolhia papel carbono para fazer as manifestações, no tempo do Ministério Público, um carimbinho para bater lá nos nossos processos, e papel carbono e borracha, né? A gente usava no começo mais borracha do que tinta, né? Levava demais para fazer a primeira denúncia com sacrifício, como promotor, mas eu lembro com saudade desse tempo, né? O tempo que nós começamos uma carreira. Depois, em 83, fiz um novo concurso, fui para a magistratura, começamos tudo de novo, passamos pelo vitaliciamento, né? E foram sempre anos muito felizes, né? A gente lembra muito aqui, tem todos os meus colegas aqui da magistratura, né? E vejo também os amigos do Ministério Público, os amigos da advocacia, mas cada carreira tem o seu encanto, né? Cada carreira tem aqueles que são os vocacionados, aqueles que são os comprometidos a desempenhar grandes papéis. E a gente vê como o mundo mudou, como a justiça mudou, né? E aí vai de encontro aquilo que a gente tem que refletir, né? O grande desafio que nós temos agora de, primeiro, modernizar as estruturas do Poder Judiciário, do Ministério Público, as próprias estruturas da advocacia pública e privada. E são desafios enormes que nós temos nesse século para acompanhar toda essa globalização, esse mundo moderno que nós vivemos, tantos desafios novos. Hoje nós temos aí todos esses meios tecnológicos que trazem, na verdade, novas reflexões de como nós vamos, né, de alguma maneira, enfrentar essas questões. A judicialização é cada vez maior, né? Eu trago, por exemplo, os dados aqui do nosso Tribunal de Justiça. Nosso Tribunal de Justiça é considerado o maior do mundo, né? O pessoal gosta de falar isso, né, que é o maior do mundo, mas nós temos que trabalhar para que ele também seja o melhor do mundo, né? Para que a gente tenha realmente um judiciário bandeirante, eficiente, à altura da credibilidade da nossa população. E vejam, no nosso judiciário hoje nós temos mais de 20 milhões de processos em andamento, né, no primeiro grau. Peguei aqui os dados recentes, nós fizemos agora uma publicação chamada TJSP em números, e reflete, em primeiro lugar, a movimentação dos processos, 20 milhões e 57 mil processos em andamento no primeiro grau, no segundo grau, quase 625 mil processos, total de 20 milhões e 681 mil, dados agora de agosto de 2016, e vejo que para dar conta desse processo nós temos que ter uma estrutura gigantesca. Em primeiro grau, nós temos quase 1.500 varas no interior, né? Temos 360 desembargadores atuando. O número total de juízes, no primeiro e segundo grau, hoje chega a 2.547. Nós temos aí ainda quase 700 cargos vagos, temos 42.800 servidores efetivos. Temos hoje no nosso quadro, em todo o estado, 10.300 estagiários, conciliadores, quase 6.000, terceirizados que fazem a atividade meio, 9.000 pessoas, quase 700 prédios. Nós estávamos outro dia trabalhando para renovar o nosso equipamento informático, nós precisamos comprar 60 mil equipamentos. Então é um trabalho, desculpe, resfriado, é um trabalho gigantesco, desafiador. E nós contamos com o comprometimento dos nossos juízes e dos nossos servidores. Então, qual que é o nosso papel?
é procurar o mote da eficiência. O que seria essa eficiência? Nós temos que, na verdade, avançar, prestar um serviço melhor, com o menor custo possível. Esses dias nós estávamos vendo matérias aí jornalísticas, cuidando do grande problema que é o custo do processo, o custo do Poder Judiciário. Aliás, ontem nós tínhamos até uma matéria, eu vi na Bandeirantes, uma matéria enfocando essa questão do custo do Judiciário, mas o que nós temos que verificar é que esse custo é um custo social importante, né? Hoje nós procuramos trabalhar justamente com o atendimento da população até mais carente em todo o Estado, mas veja que nós temos 337 comarcas aí espalhadas pelo Estado, né? E com esse número de processos, com essa necessidade de cada vez maior de atendimento, nós temos que melhorar, aparelhar muito a nossa estrutura. Então, o que nós buscamos em termos de eficiência? Em primeiro lugar, cumprir o que a Constituição manda. Está lá no inciso 78, artigo 5º, que é a norma objetivo da celeridade processual. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Isso que veio com a emenda 45 da reforma do Judiciário é um direito subjetivo de cada cidadão. E um desafio nosso, né, de todo o sistema judicial, não só dos juízes, mas dos nossos servidores, dos advogados, do membro do Ministério Público, é atuar para que o nosso sistema de justiça seja efetivamente sério e eficaz. Nós temos que observar os deveres que nós colocamos, esse dever de eficiência, ele impõe, como nós colocamos lá até o nosso planejamento estratégico, que todo agente público realiza suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. Hoje, o nosso judiciário se contenta mais em realizar as atividades apenas no âmbito da legalidade. Nós temos que pensar também nos resultados que são exigidos. Cada vez mais são exigidos resultados positivos para o serviço público. Nós temos que atender essa massa populacional do nosso Estado, né, com maior presteza, com cordialidade. Isso é uma questão que nós colocamos hoje, né? É importante mostrar essa questão da cordialidade. Outro dia eu fui procurado por uma jovem advogada, que foi até minha aluna, e ela dizia que durante o julgamento, algum colega se dirigiu a ela de uma forma, até de certa forma irônica, mas ela achou desrespeitosa, dizendo a ela: olha, a senhora é muito nova, a senhora deveria ter aqui, nem deveria estar fazendo sustentação, a senhora não está preparada para isso. Então, eu depois ela me trouxe essa questão, né? E vejo que interessante, ela não veio lá para fazer queixa do colega, mas ela veio pedir para que a gente fizesse uma campanha de valorização do jovem advogado, né? Daquele que sai da faculdade, que sai do banco escolar e que, na verdade, merece todo o respeito e toda a atenção de todos os operadores do direito, né? Nós todos, um dia, saímos dos bancos escolares com dificuldades, com ansiedades, com expectativas, e não aprendemos nada do dia para a noite. Nós precisamos também nos dedicar, enfrentar às vezes desafios, né? Às vezes até passar alguma vergonha em algum lugar, né? Porque às vezes a gente não tinha todo o conhecimento para desempenhar bem o nosso papel, a nossa missão, mas eu acho que essa é mesmo interessante. Eu veio com essa ideia de, ao invés de trazer uma representação contra aquele membro nosso da magistratura, que não foi muito feliz naquele dia, na sessão de julgamento, ela veio pedir que se fizesse uma campanha para valorização do jovem advogado, né? Então, eu acho que a gente pega todos esses dias essas lições, mostrando que nós temos que nos direcionar para que nós tenhamos eficiência, mas tenhamos também, dentro desse parâmetro, presteza, mas cordialidade, né? Espírito público, não é isso que deve nortear a nossa realidade. Hoje, o papel do juiz, os colegas que estão aqui, né, os mais novos, os mais antigos, sabem que o nosso grande desafio hoje é procurar também mudar o paradigma do juiz. Hoje nós não somos, o juiz não é mais
aquela pessoa isolada, fica no gabinete, sentenciando, trabalhando ali, né, com aqueles processos. Tem que ser alguém, em primeiro lugar, que esteja antenado com os anseios da sociedade, isso é fundamental, tem que estar, né, de alguma maneira, inserido no que a comunidade exige daquele profissional. Por outro lado, o juiz hoje tem que ser um bom gestor, porque tem uma equipe de trabalho importante, né? Hoje, e aí vem a questão do custo, né? Nós temos os cartórios, que tem lá uma equipe de servidores, que precisa estar qualificada, que precisa estar treinada, e nesse aspecto o juiz tem que ser um gestor de pessoal, né? Tem que ter também essa mente de gerir um quadro para que tenha eficiência, e, por outro lado, também, nesse quadro, ele vai conduzir uma equipe de trabalho, coordenar uma equipe de trabalho para buscar, né, o melhor resultado para a sua atividade. Nós, até anotei aqui que a nossa lei orgânica da magistratura diz lá que, no artigo 35, que é dever do magistrado determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais. Mas mais adiante vem lá que é dever do magistrado exercer assídua fiscalização sobre os seus subordinados, no sentido de que ele deve ser aquele gestor do cartório para que o cartório também tenha eficiência, né? Hoje nós sabemos que não adianta simplesmente contratar pessoal, colocar mais escreventes, mais servidores simplesmente nos cartórios, mas é preciso qualificá-los, é preciso que haja racionalidade, né, nos procedimentos que são adotados internamente. Então é um grande desafio, né? Esse desafio da eficiência, que agora é um princípio constitucional, está lá no artigo 37 caput, nos leva todos os dias a refletir, né, no nosso papel. Nós que estamos lá ocasionalmente administrando o Poder Judiciário por um período de 2 anos, temos que ter essa visão, temos que ter programas, projetos, né, e investir principalmente em planejamento, né? E vejam, nós temos que pensar que nós temos no âmbito do tribunal uma função típica administrativa para que a função jurisdicional funcione melhor. Na verdade, nós temos que pensar na administração, que não é propriamente a administração ou a atividade fim do judiciário, não, mas é uma atividade meio. Nós temos que pensar para que a atividade fim seja efetivamente uma atividade que dê um bom resultado, um resultado positivo, com o menor custo possível. Daí essa ideia de desafio da eficiência, buscando sempre a razoável duração do processo. E nós temos um problema também muito grande, né, porque às vezes as pessoas querem celeridade, mas não podemos ter celeridade a qualquer preço, né? Aqui temos vários magistrados, não podemos julgar pela capa, né? O processo tem conteúdo, atrás de cada processo tem um drama humano. Eu vi aqui agora o nosso gabinete diretor traçar um perfil do nosso estudante aqui, que está preocupado em prestar um serviço à sociedade, né? Essa é instigante essa função aqui que a faculdade reserva para aqueles estudantes que estão vocacionados para fazer essa prestação de serviço à comunidade, né? Então, o que nós temos que pensar? E atrás de cada processo tem um drama humano, né? Tem, às vezes, o processo mais simples, né? Às vezes uma ação de despejo que nós julgamos lá, fiquei 11 anos no Fórum João Mendes, lá no centro, às vezes a demanda mais simples, né, tinha lá uma importância maior para aquele cidadão que estava ali aguardando a solução, aguardando uma sentença, aguardando muitas vezes uma audiência, né? Uma coisa que a gente sente muito, né, é que às vezes a pessoa nem faz questão de ganhar a demanda, a pessoa quer ser ouvida, né? Esse é um grande problema, né? Isso que o juiz de hoje, nós colocamos isso na Escola Paulista da Magistratura, o juiz tem que ter justamente aquela sensibilidade para ouvir, né? Hoje, muitas vezes, com essa indicação de trabalhar pelo computador, né, nós nos isolamos, achamos que tudo deve se resolver rapidamente pelos meios eletrônicos, mas a verdade é que o importante é aquela presença física do juiz, do servidor, no dia a dia no fórum, né? Hoje eu estava participando de um evento lá em Brasília, agora na sexta-feira, reunião do Conselho de Tribunal de Justiça, e muito se fala no teletrabalho, né? Trabalho em casa, né? Está trabalhando em casa. Né? Aqui nós
o Tribunal de Justiça, em algumas situações, adotamos o home office. Mas fica uma coisa muito fria, muito distante. E apesar de termos esse home office, às vezes para alguns servidores, que pode ser eficiente, o juiz jamais pode deixar de estar no fórum todos os dias, dando expedientes, tendo contato com os advogados, com as partes, realizando as suas audiências. Então, acho que a gente tem que pensar não só na questão da quantidade de processos, mas também na qualidade do trabalho que nós realizamos. Eu sempre digo aí, a gente tem muito contato, às vezes, com a mídia, as pessoas cobram muito serenidade, mas a gente tem que passar para as pessoas que o processo não se resolve por um milagre, né? Aquela ideia do martelinho, o juiz batendo o martelinho, a gente nem martelo ganha, né? Quando entra na carreira, não tem martelo nenhum, né? Aquela ideia de bater o martelinho para dizer culpado, inocente, ação é procedente e improcedente, só existe em filme, não? Só existe no cinema, porque cada vez que o processo nos chega às mãos, nós temos que ler, às vezes, milhares de folhas e escrever muitas e muitas laudas para justamente dissecar todos os aspectos do processo e dar uma resposta jurisdicional justa para aquele jurisdicionado que está aguardando a manifestação de um juiz. Então, é uma missão importante, a missão do advogado, porque é o primeiro juiz da causa. Depois nós temos muitas vezes a intervenção do Ministério Público, depois temos lá até chegar ao resultado do julgamento, né? Então, eu digo sempre que nós, no sistema de justiça, os senhores que estão se preparando aí para estar no futuro aqui, ou estar lá nos tribunais, no Ministério Público, comandando o nosso sistema de justiça, nós temos que nos estar conscientes que nós somos a rigor. Em primeiro lugar, grandes leitores, nós muitas vezes lemos mais de um livro por dia, somos obrigados a isso, e somos grandes escritores, às vezes temos que escrever 50, 60, 70 laudas para resolver um processo. E o nosso novo CPC exige que cada vez mais as decisões e as sentenças sejam bem fundamentadas. O novo código trouxe esse parâmetro, né, exigindo que a resposta jurisdicional seja algo que venha a ser satisfatório para que o jurisdicionado tenha a exata ideia de que o processo foi lido, de que a solução, pelo menos, é justa. Né? E às vezes a pessoa, como eu disse, não faz questão do resultado, ela faz questão de ser ouvida e faz questão de que as pessoas que vão trabalhar com aquele processo, o juiz que vai dar a solução final, tenha lido, tenha consciência daquilo que está julgando. Então a eficiência tem que combinar, né, a celeridade com a qualidade da prestação jurisdicional. Isso é importante que vocês que estão aqui, que vão amanhã, né, sair aí, desenvolver uma carreira profissional na advocacia, no Ministério Público, na Defensoria ou na magistratura, né, é preciso ter essa consciência. O que nós temos hoje, né, em termos de parâmetros de eficiência, em primeiro lugar, que nós sempre colocamos lá que os nossos operadores têm que estar devidamente ajustados ao tempo do processo. Tá? Nós colocamos lá na escola que está o juiz, por exemplo, comprometido com a realização do justo, tá? E não dá muita confiança para essas deficiências estruturais, tá? Temos que superá-las, tá? E saber que vamos lidar com uma carga até irracional de trabalho. Basta saber, por exemplo, que agora no mês de agosto, só no mês de agosto, aqui no nosso judiciário, entraram quase 250 mil processos novos no primeiro grau. Tá? Então, isso inclusive um aumento de 30% em relação ao mesmo mês do ano passado. Então, é um desafio que a gente já sabe que vai enfrentar, né? Não podemos ficar todos os dias ali, né, lamentando as dificuldades estruturais e essa carga de trabalho, e temos que arregaçar as mangas e procurar produzir. Né? E o que nós temos procurado fazer a nível de administração judiciária? Em primeiro lugar, temos investido muito na estruturação através da informatização, tá? E isso significa que nós temos que racionalizar e vitalizar os procedimentos internos dos nossos cartórios, das nossas serventias. Nós temos que ter também uma atenção melhor para que hoje a cultura de precedentes, evidentemente, seja racional, mas seja efetiva, porque o que nós tínhamos não muito tempo atrás, sempre decisões muito díspares, às vezes para a mesma questão jurídica. Né? Às vezes as pessoas não entendem, eu agora atualmente estou no direito público, lá no Tribunal de Justiça, mas as pessoas não entendem por que alguém com a mesma tese,
com a mesma questão jurídica, tem um resultado diferente. Alguns ganham ação, outros não são atendidos na sua pretensão. Então, hoje nós temos que pensar também nessa questão de ações repetitivas que devem ter, em princípio, o mesmo resultado. Nas ações de massa, hoje, são uma preocupação muito grande, né, do nosso judiciário. Então, por isso que veio aquela reforma do judiciário, com a emenda 45 de 2004, trazer alguns parâmetros. Por exemplo, trouxe lá a previsão da súmula vinculante, o efeito vinculante das decisões proferidas em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade de leis também no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, esses mecanismos são importantes para uniformizar a jurisprudência, porque nós temos aí demandas de massa. Por exemplo, lá no nosso Tribunal de Justiça, nós tivemos, ao longo daquela discussão dos expurgos das cadeias de poupança, milhares e milhares de processos. Ainda hoje nós estamos aguardando uma solução no âmbito do Supremo Tribunal Federal definitiva, porque nós temos lá 185 mil processos sobrestados, recursos sobrestados, para analisar essa questão, aguardando uma decisão definitiva no Supremo Tribunal Federal, para que a gente tenha o parâmetro se é para conceder ou não, né, aqueles expurgos, aqueles valores, aqueles índices, na verdade, que foram expurgados no caso da remuneração das cadeias de poupança. Então, esses mecanismos que nós temos hoje, de repercussão geral, no caso do recurso extraordinário, aqueles julgamentos de recursos repetitivos, recursos extraordinários, recursos especiais repetitivos, são mecanismos importantes, né, para que a gente tenha, né, de alguma maneira, uma uniformidade nas decisões em prestígio da segurança jurídica e prestígio da isonomia. Uma questão hoje que se coloca, que é importante até para o desenvolvimento do país, é a segurança jurídica, a estabilidade das decisões judiciais para teses jurídicas idênticas, né? Então, hoje o valor do precedente é muito importante. Então, com essa mudança de parâmetro, de paradigma que nós tivemos com a reforma judiciária de 2004, nós com certeza avançamos. Nós temos que pensar também em aperfeiçoamento da legislação, né? Nós tivemos agora recentemente mudanças no Código de Processo Civil, temos lá mudanças no Código de Processo Penal sendo estudadas no âmbito do Congresso. Nós temos que pensar também em alternativas para a solução dos litígios, e aí hoje está muito em voga a mediação e a conciliação. Temos que pensar no aperfeiçoamento da formação dos nossos recursos humanos, né? Por exemplo, a emenda 45 veio lá com a ideia de aperfeiçoamento dos juízes, né? com a criação obrigatória de escolas da magistratura, né? A questão da limitação de faculdades de direito, exigência de experiência, né? 3 anos pelo menos, para ingressar na magistratura e Ministério Público. Então, nós temos aí uma série de situações que mostram que nós temos que buscar instrumentos para que haja efetividade nas decisões, que haja segurança jurídica, né, que haja isonomia, né, e tudo isso conspirando para que haja uma celeridade nos julgamentos. Eu estava notando outro dia, né, falando com vários alunos, sobre a questão dessa necessidade de uma jurisprudência estável, coerente, íntegra. Isso vem agora nos artigos 926 a 928 do nosso novo CPC. Tá? Então vejam, o que hoje o nosso código indica? Que os juízes e os tribunais devem observar, em primeiro lugar, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, necessidade de observância, portanto, de precedentes que vão nortear as decisões dos tribunais e dos juízes que estão abaixo dos tribunais superiores. Observância plena dos enunciados de súmula vinculante, dos acordos que são proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinários e especial repetitivos. Enunciados de súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. E orientação do plenário ou do órgão especial, quais
os juízes e tribunais estiverem vinculados. Então, são situações que nós trouxemos aí um novo paradigma da necessidade de observância dos precedentes, né? Isso, evidentemente, que alguns colocam que pode trazer um engessamento do julgamento de diversas causas, mas eu acho que nós temos que ter um parâmetro e a possibilidade, evidentemente, de rever esses enunciados de súmulas, isso já é previsto, né? Mas o que se tem é que nós, às vezes, temos milhares e milhares de recursos, né, que vão sendo julgados em massa, né? Muitas vezes, como nós colocamos aí, sem uniformidade, enquanto isso, demandas que precisam ser analisadas criteriosamente, demandas que exigem tratamento diferenciado, acabam ficando relegadas a um segundo plano, né? Então, hoje, o nosso Código de Processo Civil trouxe em boa hora aquele incidente de resolução de demandas repetitivas, né, que eu acho que isso já está sendo aplicado desde junho lá no Tribunal de Justiça, já começamos a processar os primeiros incidentes. O que seria esse incidente de resolução de demandas repetitivas? Quando aparece lá uma questão importante que a gente vê que vai ser multiplicada, uma tese jurídica vai se multiplicar por muitos processos, um processo que vai trazer para nós uma matéria exclusivamente de direito, com grandes repetições, isso é apontado pelo juiz, pela parte, pelo Ministério Público, pelo relator do tribunal, para que seja instaurado um incidente. E o que isso representa? Sobrestamento de todos os outros processos que versam sobre a mesma questão jurídica. O que nós vamos ter? Uma racionalidade. Aqui vai ter uma solução, né, no âmbito do tribunal local, com repercussão para toda a região. Podemos até pedir lá para o STF ou o STJ apontem aquele caso também para sobrestar todos os demais processos de andamento no país, né? E até a solução definitiva daquele caso, os processos ficam sobrestados, até fala assim, sobrestamento por um ano, e depois, quando tiver a solução definitiva para aquela questão, para aquela tese jurídica, nós vamos aplicá-las em todos os outros processos com idêntica matéria. Então, é uma racionalidade que eu acho que nós vamos conseguir alcançar eficiência na prestação jurisdicional, né? Então, acho que isso é fundamental. Nós estamos lá agora caminhando, na verdade, estamos, né, engatinhando aí na aplicação desses novos paradigmas aí do novo CPC, mas eu acho que isso vai ser algo que vai trazer racionalidade e vai permitir que o juiz, então, se dedique a causas que têm ali, na verdade, uma necessidade, uma atenção, por exemplo, os casos de família, né, que não são casos repetitivos, as ações de improbidade administrativa, que hoje nos preocupam muito no direito público, né, e tantas outras questões que são pontuais, né, que precisam de uma solução específica. Então, esse IR-DR, que nós chamamos, está previsto no artigo 976 e seguintes do novo CPC, vai ser algo importante, né, e o nosso Tribunal de Justiça já fez uma adequação no regimento interno e já está processando diversos incidentes. Um outro investimento, que até o professor Marcelo mencionou aqui, que nós temos hoje aí, a necessidade de solução para questões aí que nos procuram muito, né? A população hoje demanda muito o judiciário, nós temos que ter meios de acesso mais amplo à justiça. Nós temos, como foi mencionado aqui, juizados especiais, parcerias com as universidades, né? E os juizados especiais, eu digo sempre que representam o cartão de visita do nosso judiciário, né? Porque lá nós temos uma solução de demandas com maior celeridade, com maior brevidade, com maior simplicidade, e mais recentemente nós criamos os centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, os chamados CEJUSCs. Aqui tem um aqui, né, funcionando aqui na universidade. Então, estamos estabelecendo essas parcerias, porque o importante é permitir esse acesso ao judiciário e trazermos aí, né, a possibilidade até de uma solução pré-processual. A grande meta do CEJUSC é resolver os conflitos antes que eles se transformem em processos, né? E isso tem trazido um resultado muito positivo. Na área, por exemplo, de família, nas questões que envolvem o direito de família, nós temos quase um índice de 70% de conciliações a nível pré-processual, né? E às vezes se pensa, bom, mas o advogado vai ficar prejudicado por essas ações, né? Por exemplo, o juizado especial, até o valor de 20 salários mínimos é facultativo assistência para o advogado. Por ser justo, as partes se dirigem diretamente ao centro para obter até uma conciliação, mediação pré-processual. Mas isso vai prejudicar
o mercado do advogado, não. É que o advogado hoje tem que se encaixar num novo paradigma. O advogado não pode pensar só na cultura do processo. Então, hoje nós temos já credenciando no tribunal câmaras privadas de mediação, que são feitas aí dentro dos escritórios da advocacia. O advogado, evidentemente, vai assistir as partes nas sessões de conciliação e mediação dos sejusques, e assim nós vamos trabalhar com uma outra mentalidade, não depender só da sentença, porque senão não vamos conseguir, evidentemente, vencer esse grande volume de pessoas que procuram o judiciário para ter um atendimento eficaz. Tá? Hoje nós já temos no Estado 180 centros desses, e a ideia é ter um em cada comarca. Nós temos 319 comarcas hoje devidamente instaladas, então a ideia é levar um sejusque para cada comarca do nosso Estado. Então nós vamos investir na conciliação e na mediação e entendemos que esse sejusque vão trazer um grande resultado. Né? Aliás, o sejusque, a ideia é procurar mostrar para as pessoas que elas podem encontrar, né, o caminho da sua solução. Inclusive tem um próprio formato lá da montagem do sejusque que leva a essa ideia de aproximação. Por exemplo, lá a ideia é colocar mesas redondas. Não sei se os senhores já tiveram no centro desse, colocar as pessoas reunidas numa mesa redonda, com aproximação, estabelecer um diálogo mais efetivo. Isso é fundamental. Né? Então, vejam, essa questão da eficiência leva que a gente coloque aí como meta, né, estabelecer toda a possibilidade de acesso à justiça. E aqui no âmbito do nosso tribunal, nós temos aí desenvolvido alguns projetos que vão na linha justamente de fazer com que o advogado, a parte, tenha um atendimento mais efetivo. Por exemplo, no ano passado nós concluímos aqui no Estado de São Paulo o processo 100% digital. É um novo parâmetro. Né? Eu às vezes me preocupo com esse processo 100% digital, digo que isso pode tirar o emprego de muita gente, né? Porque, por exemplo, o advogado hoje com notebook, né, com o processo 100% digital, trabalha em qualquer lugar, né? Se quiser fica na praia, né, tomando lá uma água de coco, sentado lá tomando um solzinho, preparando as petições, encaminha tudo pelo sistema, no mesmo dia, até meia-noite, pode cumprir o prazo processual, né? 1 minuto antes da meia-noite, né, de preferência, né? Cumpre o prazo processual, e com isso dispensa às vezes secretário, dispensa estagiário, né? Consulta tudo no sistema, mas é um caminho, né, sem volta. Hoje, eu lembro quando estava na associação com o presidente, no período, a maior alegria do pessoal era receber um fax na comarca, né? Um aparelho de fax. Né? Hoje acho que nem existe mais fax, né? Ninguém mais usa fax. Né? Outro dia eu ouvi falar alguém, vou passar um fax. Ninguém acha um aparelho mais de fax por aí. Né? Então é uma realidade completamente diferente. Mas vejo que esse processo 100% digital está trazendo agilidade para todo o sistema judicial. Né? Basta dizer, por exemplo, que no nosso judiciário Bandeirantes, que vigora esse sistema 100% digital, nós conquistamos agora em junho, que agora em agosto, recorde de movimentação de processos. Nós movimentamos 6 milhões de processos em junho e agora em agosto movimentamos 7 milhões de processos. Tá? Um acréscimo de quase 50% em relação àquilo que fizemos no ano passado. E o que nós estamos fazendo mais? Não basta também simplesmente implantar o sistema e deixar que ele, ali, até às vezes se torne obsoleto ou desconhecido de quem utiliza. Então nós estamos iniciamos agora em março um projeto chamado Justiça Bandeirante, que nós estamos treinando e qualificando todos os nossos servidores para que eles conheçam todas as funcionalidades do sistema. Né? Já percorremos todas as comarcas do Estado, né? Nós, não sei se vocês sabem, dividimos o Estado em regiões administrativas e que centralizam diversas comarcas, e lá fizemos um treinamento, qualificação, já estamos na segunda fase do projeto, e isso vai trazer com certeza um resultado bastante positivo para que os nossos servidores possam conhecer melhor o sistema. Os advogados, nós lançamos agora, e recentemente, um escritório digital. Não sei se já ouviram falar de escritório digital, tá? Porque hoje nós temos um problema. Cada tribunal, às vezes, no âmbito da Justiça Estadual, no âmbito da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, usa um sistema de automação diferente. Né? Nós temos no Tribunal de Justiça o SAGE, outros têm o PJE, outros têm o EPROC, tem sistemas diferentes, que às vezes não se comunicam. O advogado fica ali, não sei se os senhores fazem estágio, dão
os escritórios aí trabalhando, às vezes precisa entrar no sistema, depois em outro, manusear, ou, às vezes, o encaminhamento de uma petição de uma forma diferente do que exige o outro sistema, né? Principalmente na hora de anexar documentos, uma dificuldade. Né? O que isso foi criado? A partir até de uma padronização do CNJ. O tal do escritório digital, que nós já disponibilizamos no nosso site. Às vezes eu converso com advogados que desconhecem até escritório digital, mas ali tem uma massa em que você faz petições e faz encaminhamentos para todos os sistemas pelo próprio escritório digital. Então não precisa ficar cada hora entrando no sistema, né? Então, se tiver oportunidade, podem se valer desse escritório digital. Né? Nós fizemos agora, criamos aí um programa chamado TJ Eficiente, vamos fazer até uma premiação com os servidores e das unidades mais produtivas. Estamos aí trabalhando com o TJ Sustentável, que é um outro projeto também que visa gerir melhor os nossos recursos por exemplo, recursos de energia elétrica, consumo de água, material descartável, ou utilização de insumos, isso até não só para dar economia, mas principalmente para mudar um pouco a mentalidade, para mostrar que nós temos que investir também na sustentabilidade. Estamos trabalhando, investindo na acessibilidade dos nossos prédios. Não é fácil, porque são 700 prédios, muitos deles adaptados. Né? Antigamente não se pensava em acessibilidade, hoje é uma meta primordial da administração, dar acessibilidade a todos os nossos espaços. Então nós estamos aí com alguns projetos novos, né? O chamado Cartório do Futuro, que alguns falam em Secretaria Unificada em primeiro grau, está funcionando bem em muitos lugares, aqui no Fórum João Mendes, aqui no Fórum Regional de Santo Amaro. Nós unificamos vários cartórios, padronizamos os procedimentos e damos uma estrutura melhor para esses cartórios, inclusive para o gabinete do juiz, para o juiz produzir mais. Porque hoje o grande problema do juiz, antigamente nós tínhamos o problema das pilhas de processo, agora são filas de processo que vêm no computador. Né? Nós temos filas de processo. Então, o grande problema é que às vezes, pelo sistema, você às vezes dá uma decisão às 3 horas da tarde, às 5 horas o advogado já está peticionando de novo. Então você mandou o processo embora, já volta, já entra de novo na fila. Né? Então é um desafio muito grande, né, para os nossos operadores do direito. Né? Hoje, veja que coisa interessante, nós podemos movimentar à distância qualquer processo digital. Então nós criamos aqui no Fórum João Mendes, lá no centro da capital, uma unidade remota de processamento digital. Então as equipes ali movimentam processos de qualquer comarca do estado, processo digital, né? Araçatuba, Ribeirão Preto, qualquer coisa, para também fazer com que o processo tenha andamento. Isso tudo está fazendo com que a nossa produtividade, a nossa eficiência tenha aumentado tanto, a ponto da mídia ter destacado esse trabalho agora em junho e também em agosto. Então, são desafios, né, que nós vamos ter que cada vez mais enfrentar, né, porque, como nós verificamos, eu mencionei no início, só agora no mês de agosto entraram quase 260 mil novos processos no primeiro grau, né? E os senhores que vão no futuro, né, estar aí comandando o sistema judicial nas diversas carreiras, vão ter uma responsabilidade grande. Né? Agora, o que eu tenho dito? Né? E cada um tem que procurar, de alguma maneira, superar as adversidades, as dificuldades pessoais. Né? Eu acho que cada um tem dentro de si um espírito vencedor, e ser vencedor, eu sempre digo, não é superar o outro, superar alguém que está a seu lado, mas exercer os seus talentos no nível mais alto possível. Né? E cada um, então, tem que procurar, como eu digo, sonhar, conquistar o seu espaço, conquistar o seu caminho, não desanimar, ser perseverante. Né? Cada um tem um objetivo. Né? Alguns querem concurso, outros querem, na verdade, exercer advocacia. Né? O Durso, né, que é o ex-presidente da OAB, sempre fazia as palestras lá e nos visitava e dizia: olha, a advocacia é a profissão mais linda do mundo, né? Que é sempre aquele entusiasmo, e é realmente uma profissão de extrema beleza, né? Porque tem realmente esse lado do atendimento, esse lado do advogado ser o primeiro juiz de cada causa. Né? Então isso realmente anima muito. A carreira do Ministério Público hoje tem uma importância fundamental no nosso sistema de justiça. Então, a indicação é que, com certeza, os senhores aí têm muitos caminhos a trilhar. Né? Eu quero que no futuro
que os senhores se sintam também realizados, como nós nos sentimos hoje, né? É evidente que a gente sente saudade dos tempos de estudantes, né? Toda essa alegria, né? Tempo que eu usava óculos, tinha cabelo, né? Eram outros tempos, né? Mas, na verdade, a nossa vida tem os seus momentos, né? Vai ter o seu desenvolvimento, né? E o importante é nós chegarmos a um dado momento e sentirmos que nós estamos realizados. Estamos realizados, mas nunca acomodados, né? Eu, quando disputei a eleição para presidente do Tribunal de Justiça em dezembro, né, dizia para os meus colegas que, apesar de 33 anos de magistratura, mais quase 4 do Ministério Público, os sonhos permanecem. Nós temos que continuar sonhando, né? Como, por exemplo, no meu caso, um judiciário forte, independente, transparente, né? Efetivo, respeitado e acreditado pela população. Né? Nós temos muita coisa a conquistar, nós temos muita coisa a reverter, né? E vai depender muito também dos senhores, cada um que vai se dedicar a uma carreira jurídica, né? O nosso futuro. Né? Nós estamos aí passando por um período tormentoso no nosso país, né? Mas, como diz aí o poeta, né? É preciso chuva para poder florir. Né? A chuva está aí, a tempestade, né? Mas eu tenho certeza que ela vai passar e nós vamos ter, com certeza, a possibilidade de colher frutos e resultados, né? Vamos sair fortalecidos e agradecidos dessa crise que se coloca aí, né? A crise existe, né? Mas nós temos que reconhecer que ela existe, mas não vamos sucumbir a ela. Então, quero desejar a todos muita felicidade, muito sucesso profissional, né? Aqui eu fiquei muito feliz em conhecer, sempre ouvia falar desta grande faculdade, dessa faculdade maravilhosa aqui em São Bernardo, que tem um nível de aprovação elevadíssimo no exame da OAB, na magistratura Bandeirantes. Nós temos muitos juízes e promotores que eu conheço, defensores públicos que saíram desta faculdade. Tá? Quero desejar que o senhor seja muito feliz nos seus objetivos, que venham alcançá-los, né? E que no futuro, né, alguns anos passados, estarão aqui, né, comandando a faculdade, comandando o nosso tribunal, dirigindo o Ministério Público, né, exercendo de forma, com certeza, competente em advocacia, comandando a nossa OAB. Né? Então, eu acho que nós temos que ter esses objetivos e vamos alcançá-los, se Deus quiser. Eu fico à disposição para qualquer pergunta e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Bom, vocês puderam observar, nós tivemos a sorte de contar uma conferência extraordinária do Dr. Paulo Dimas, que deu um panorama dos desafios que estão colocados para o Judiciário Bandeirante, o Judiciário do Estado de São Paulo, como se tem dito frequentemente, talvez, se não o maior, um dos maiores tribunais do país, com certeza, mas também do mundo. E os desafios, os problemas que estão à altura também são imensos, conforme foi colocado. Rapidamente, eu queria destacar aqui, dar meu testemunho de que o Dr. Paulo Dimas, além de tudo, além de ser um grande jurista, um líder, certamente, é também uma pessoa extremamente cordial, acessível, não obstante os afazeres, as muitas atribuições, e são muitas mesmo. Estivemos com ele lá um tempo atrás, quando fomos fazer o convite, o professor Godoy nos encaminhou. Aliás, o professor Godoy infelizmente não pôde vir hoje, mas mandou um abraço para o senhor. Enfim, e essa cordialidade, certamente, além da orientação que tem sido passada aos funcionários, aos milhares de funcionários, magistrados e tudo mais do Poder Judiciário aqui do Estado de São Paulo, certamente todos eles, esses funcionários, têm em Vossa Excelência esta referência. Porque essa simplicidade, essa cordialidade, essa acessibilidade é uma característica do atual presidente, também do anterior, de vários que por lá passaram, tivemos a sorte de ter contato com eles, sempre muito acessíveis e também
pessoas que se dedicam muito para melhorar a qualidade dos serviços que são prestados. Há pouco eu conversava aqui com o professor Padim, comentava rapidamente que as verbas, os recursos para fazer investimentos no tribunal são minúsculos, né? E não obstante isso, também Sua Excelência tem se dedicado a novos projetos que são absolutamente essenciais, né? O PJE do Tribunal de Justiça, eu sou professor titular da área do trabalho, mas o processo social eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo funciona bastante bem, viu, presidente? Bastante bem. Gostaria até que lá na Justiça do Trabalho funcionasse tão bem. Essa que é a verdade. Né? Da Justiça do Trabalho, ele parece um vagalume, ele paga e acende o dia inteiro, né? Já na Justiça Comum tem funcionado razoavelmente bem. E se levado em consideração o recurso existente para fazer os investimentos, preciso reconhecer que a equipe está de parabéns, está fazendo um grande trabalho. Rapidamente, um outro destaque que eu acho importante aqui estabelecer é o seguinte: é a importância de cada vez mais o Poder Judiciário trabalhar em prol da segurança jurídica. Vossa Excelência também fez questão de destacar. Na minha área, particularmente do direito do trabalho, do justiça do trabalho, é muito ruim quando a gente vai dar notícia, por exemplo, para um trabalhador, de que ele não obteve sucesso numa demanda. Mas essa não é a pior notícia, não. A pior notícia é quando a gente fala que ele perdeu, mas o colega ganhou. Porque aí ele não consegue entender por que ele perdeu e o colega ganhou. E alguns ficam assim, o professor Bahia está ali, que também milita na área trabalhista, sabe disso. Quando a gente explica, não, mas é porque ele foi julgado por um outro juiz, você foi julgado por um juiz. Meu doutor, ele nem trabalhava direito. Eu cobri o serviço dele. E eu perdi e ele ganhou. Não há nada no mundo que faça esse trabalhador se conformar com uma situação como essa. Né? Quando é uma questão fática, problema com uma prova, uma testemunha, etc., a gente não consegue explicar. A sua prova não foi tão clara como deveria ou poderia ter sido. Aí ele vai lá e bate na testemunha. A gente tem até que dar uma maneirada. Né? Mas, enfim, tudo bem, isso passa. Agora, se é uma questão simplesmente de entendimento jurídico e um ganhou e o outro perdeu, é praticamente impossível que essa pessoa venha se conformar. E, naturalmente, nós somos eleitos o pior advogado do mundo, né? E a gente sabe como é que é isso, né? Quando a gente ganha uma causa, é o melhor advogado do mundo. Quando perde uma causa, aí é o pior advogado do mundo. Da mesma forma com os magistrados. Quando o juiz dá a procedência, aquilo que nós pedimos, esse juiz é muito bom, hein? Esse juiz é competente. Olha, pegou todos os nossos argumentos aqui da petição inicial, utilizou os... Esse juiz é muito competente. Agora, quando perde, infelizmente, esse juiz não estudou direito e tal, e a gente fica bravo. Mas, enfim, destacar a importância para todos nós, os jurisdicionados, os advogados, de conhecer bem essas teses jurídicas que estão sendo aclamadas pelos tribunais, utilizar essas teses jurídicas, e isso para nós é absolutamente fundamental. Até na condição do advogado, primeiro juiz da causa. Quando nós somos procurados, se a jurisprudência é clara, concisa, objetiva e tudo mais, a gente tem condição de dizer, olha, infelizmente, essa demanda do senhor está fadada ao fracasso, porque tem jurisprudência pacificada sobre isso e tudo mais. Eu quero passar aqui a palavra ao professor Padim, que naturalmente falará em nome dos integrantes dessa nossa mesa. Professor Padim, tem a palavra, por favor. Não se preocupe, que eu sei que eu tenho que ser breve, né? Porque o tempo já passou, vocês já tiveram uma intervenção aqui primorosa. Eu queria dizer ao meu presidente Paulo Dimas de Pérez Mascaretti o prazer que eu, como magistrado e como professor desta casa, tenho em recebê-lo aqui, e aproveito para cumprimentá-lo pela palestra feita. Gostaria de cumprimentar todos os meus colegas professores de bancada e de trabalho também, os que estão na mesa e os que estão na plateia. Queria agradecer ao
ao diretor, o professor Marcelo Mauad, a gentileza de me dar a palavra nessa oportunidade. A questão, às vezes, da antiguidade, da idade, também tem as suas vantagens, né? Não só desvantagens, né? Aproveitando este ambiente de tratar de desafios para as questões do judiciário e jurídica, eu queria começar essa pequena intervenção que eu faço, aproveitando as palavras do nosso ilustre palestrante, meu presidente Paulo Dimas, de que realmente, e é o poeta quem fala, não sou eu, né? Morre quando não se sonha mais, quando se deixa de sonhar. Não é com a velhice, não é com a idade, mas sonhar é uma coisa importante para nós estarmos vivos e na vida. E aproveitando isso, eu queria, na pessoa do presidente, né, e tratando esta Semana Júnior, uma das atividades educacionais desta escola, usar este exemplo de vida vivo, que é o nosso presidente. Ele mesmo contou aqui para vocês que é um incentivo, né? Cursou a faculdade, trabalhou, teve que trabalhar fora do direito, procurou à noite se aprimorar, procurou, como diriam vocês, né, batalhar, e foi galgando os cargos, mas foi alcançando, penso eu, os seus sonhos, né? Os seus desejos, as suas realizações. O que é possível para vocês, eu acho que isso é que vocês têm que ver, que nós, professores, estamos aqui apenas para conduzi-los, mas o esforço e a visão e o desejo, né, está dentro de vocês. E eu até vivencio isso quando a gente tem alunos de idades, de uma outra faixa de idade, que não precisaria estar na escola, mas vem aqui procurando algo diferente, procurando algo novo, procurando algo que os renove, né, que os dê uma outra perspectiva de vida. E eu queria usar este exemplo, e um bom exemplo, que é um orgulho para nós e para a magistratura, que é o nosso presidente, o desembargador Paulo Dimas, né, que é uma pessoa que vem seguindo seus sonhos e pela tenacidade que ele tem, demonstra e pela capacidade, ele vem realizando seus sonhos. Para a sorte nossa, nós somos os beneficiados, porque estamos aí, como vocês viram, aproveitando do trabalho e das ideias que o presidente colocou para nosso universo, em razão de todos acreditarem nele. Hoje ele foi galgado à presidência e está aí realizando, e com o meu aplauso, né, com a minha alegria, todas essas atividades que ele disse aqui para vocês. Então, digo eu agora, sem passado não há futuro, e esta também é uma frase nova, não é minha, né? O passado é o retrovisor do futuro, nós temos que estar de olho no passado para poder andar para frente em todos esses desafios aqui que foram nos colocados. Eu só não quero desanimar vocês, porque quando eu vejo de falar em aprimorar a justiça, aprimorar os meios de solução de conflito, né, parece que passa uma ideia que a justiça vai ser tão simplificada que nós vamos ser desnecessários. Né? Então vocês fiquem tranquilos, eu acho que não é por aí. Né? Na época do positivismo, do início, 1804, a época do Código Civil francês, também procurou-se fazer isso, né? Dizendo, a frase era clara, vocês já ouviram que o juiz deveria ser a boca da lei.
um mero carimbador, né? A lei já simplificaria tudo e o juiz não atrapalharia. Hoje nós voltamos para trás e temos aí, né, com cláusulas abertas, questões principiológicas, né, sendo aplicadas e que exigem um outro enfoque completamente diferente de todos. Então, quando nós vemos notícias em jornais, vocês devem perceber que o tempo da justiça é diverso do tempo da notícia. A notícia é imediata, a notícia parece que traz o resultado naquele mesmo instante. A pessoa é anunciada como responsável por um ato e é condenada por aquele mesmo ato no término da própria notícia. E agora, e nós? O tempo nosso, né, é diferente. Nós precisamos de uma acusação, temos que garantir o direito de defesa, temos que ser convencidos de que aquilo que se fala é verdade, né, para depois, com calma, né, podermos realizar a solução daquilo que se apresenta. Daí a importância dos advogados como canal de transmissão dessas questões para que possam ser analisadas e, eu poderia dizer assim, depuradas, ou para usar uma palavra mais fácil, deglutida por vocês. Então, esses meios hoje mais modernos, eles vão simplificar o modo da administração da justiça, mas não vão eliminar esta segurança que todos que recebem a justiça querem da justiça, ou seja, uma solução equilibrada, uma solução serena, uma solução refletida, e não uma solução assolada, e não uma solução precipitada. Mas boa parte disso nós alcançaremos com aquilo que agora estamos fazendo e foi encaminhado pelo meu presidente Paulo Dimas, de que tudo depende da educação e da evolução da educação. O mundo evolui, mas a educação é que vai fazer uma grande transformação no mundo. Se vocês vão no exterior e não veem nenhum papel no chão, isso é fruto da educação. E se aqui vocês veem coisa contrária, é falta de educação, né? Porque exigir dos outros é fácil, exigir de si próprio, mais do que isso, né? Fazer é muito mais difícil, cumprir nós mesmos esse tipo de comportamento. Muito bem. Então, o que eu queria colocar aqui é que esses novos meios vão permitir uma solução mais adequada com aquilo que se apresenta no momento. Então, a internet e os meios paralelos de solução de conflitos. Esses funcionam como a justiça restaurativa, conciliação, mediação, mas dependendo muito da educação e da formação das pessoas, porque esses meios só terão efetividade na medida em que houver uma consciência de respeito grandemente difundida. É o que às vezes vocês não sentem, digamos, na atividade mercantil, quando não há uma preocupação, né, com o atendimento ao consumidor, principalmente no pós-venda, que é para garantir a outra venda. Mas a pessoa não faz aquilo só para agradar o consumidor, ele faz aquilo para agradar o próprio bolso, porque com um bom atendimento posterior, ele garante uma venda subsequente. Nós temos muitas questões novas, como os documentos eletrônicos, que nós vamos ter que trabalhar. É um sinal de evolução. Eu aqui da minha parte, da minha matéria, lembro a vocês essas questões hoje do link patrocinado. Aí vocês já se ligam, não é? E eu digo,
Será que o link patrocinado é um modo de usar indevidamente uma marca? Isso é uma questão extremamente atual. Vocês digitam lá tudo que vocês querem, digitam no Google, pá, e aí aparece tudo no Google. Também não pensa, o Google responde tudo. Então, se eu quero passagem aérea, eu procuro lá, vem uma lista das empresas que põem passagem aérea. Mas se eu colocar lá o nome de uma companhia e contratar com o Google, que a minha companhia, quando se linkar aquela palavra, vai aparecer na frente de todas as outras. Será que eu, ao colocar esta palavra, que é propriedade de um terceiro, eu estou usando indevidamente esta marca? Então, estes e outros direitos são extremamente novos, mas eles não estão desvinculados do passado, eles não estão desvinculados da história do direito, que é, infelizmente, para isso que nós servimos aqui, é para tentar colocar vocês no trilho do direito e alimentar os sonhos que vocês devem ter, para não morrerem antes de saírem desta faculdade. Muito obrigado. Muito bem, meus amigos. Como vocês puderam perceber, o tema do nosso evento da Semana Jurídica está absolutamente atualizado e nós temos aí, pelas primeiras palavras, pelas primeiras conferências de abertura do evento, um posicionamento sobre a importância do direito e dos seus desafios e inovações do século XXI. Os desafios são imensos. Há quem diga que nós estamos vivendo a era das transformações do mundo do direito, né? Porque passamos cerca de um século com o mesmo Código Civil, meio século com o mesmo Código Penal e por aí vai. E agora, a partir da Constituição, praticamente todos os nossos principais diplomas têm sido modificados. Portanto, é realmente a era das transformações no mundo do direito. E nós precisamos estar naturalmente atualizados e precisamos trabalhar com uma formação adequada para que o acadêmico, para que o profissional, aquele que passa por essa instituição, ele possa ter condições de enfrentar qualquer mudança, qualquer transformação que naturalmente está a operar na nossa sociedade. Se a nossa base ela está bem construída, os pilares, a formação, os princípios, a hermenêutica, isso é absolutamente essencial, porque por mais que as regras venham a ser alteradas, este profissional completo, com boa formação, terá condições de enfrentar qualquer desafio, qualquer nova mudança legislativa que, pelo que se observa, certamente virá, já está ocorrendo. Meus amigos, apenas para lembrar, hoje à noite, 19h30, amanhã, 8h30 da manhã, na quinta-feira à noite, a pedido do nosso coordenador, professor Balico, fica toda hora falando, não esquece de falar do júri. A quinta-feira à noite, o júri simulado, os nossos estudantes já estão há meses trabalhando com um caso e vão fazer, como foi o anterior, certamente será um espetáculo. Além de uma atividade pedagógica extraordinária, será um espetáculo para todos nós. Júri este que será presidido pelo nosso querido professor Heitor. Então, na quinta-feira à noite, estão todos convidados. Levem os pais, amigos, familiares, namorados, estão todos convidados para participar lá no Sem Fora. E eu quero, por fim, pedir aqui ao professor Padim que passe as mãos do nosso presidente Paulo Dimas uma singela homenagem da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo por sua brilhante participação na abertura do nosso evento. Senhores, muito obrigado.
Cláudio quer